Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com o nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 18. Este capítulo contém uma mensagem enigmática dirigida a uma nação distante, caracterizada como um povo de asas zumbidoras, que habita além dos rios da Etiópia. Essa passagem tem sido interpretada de diferentes formas, mas seu significado principal aponta para o juízo e a soberania de Deus sobre todas as nações. Isaías descreve um povo poderoso e ativo que envia mensageiros por rios e mares, mas cuja força não pode impedir a ação de Deus. A profecia revela que, no tempo determinado pelo Senhor, Ele mesmo intervirá nos acontecimentos, cortando os frutos antes da colheita e frustrando os planos das nações. Esse capítulo nos ensina que o poder humano é limitado diante da vontade de Deus. Nenhuma nação, por mais forte ou influente que seja, pode mudar os desígnios do Senhor. O que realmente importa não é a força das nações, mas o reconhecimento da soberania de Deus. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 18 de Isaías. Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa. A um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito, e passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, então com foice podará os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa. E um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Isaías 18 apresenta uma profecia dirigida a uma nação distante, descrita como um povo de asas zumbidoras que habita além dos rios da Etiópia. Essa descrição tem gerado diferentes interpretações ao longo dos séculos, mas a mensagem central do capítulo está clara. Deus é soberano sobre todas as nações e age no tempo certo, frustrando os planos humanos e estabelecendo sua vontade. A passagem começa com uma exclamação profética: Ai da terra, que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. A expressão ai é um termo frequentemente usado na Bíblia para introduzir uma advertência ou julgamento. Aqui, Isaías menciona uma terra distante, localizada além dos rios da Etiópia, o que sugere uma referência a um império poderoso e influente. A Etiópia, na época, fazia parte do vasto império da Cuxe, que era conhecido por sua força militar e sua influência sobre outras nações. Esse império era uma potência no norte da África, governando até mesmo sobre o Egito em determinados períodos da história. A menção a asas zumbidoras pode indicar rapidez e poder, sugerindo que esse povo era ágil em suas movimentações políticas e militares. O versículo seguinte descreve a forma como essa nação agia, que envia embaixadores por mar e em navios de papiro sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação de elevada estatura e polida, a um povo terrível desde o seu princípio até agora, a uma nação robusta e pisoteada, cuja terra os rios dividem. Essa descrição reforça da ideia de um império que se comunicava com outras nações, buscando alianças e expandindo sua influência. A menção a embaixadores por mar indica que essa nação enviava mensageiros para estabelecer acordos políticos e militares. O povo descrito como de elevada estatura e polido sugere uma civilização imponente e bem organizada. A referência a um povo terrível desde o seu princípio indica que essa nação tinha uma longa história de poder e domínio.
Entretanto, apesar de sua força, Deus revela que seu destino está em suas mãos. O profeta continua dizendo: Vós, todos os moradores do mundo, e vós, habitantes da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, vede-a, e quando se tocar a trombeta, ouvi-a. Aqui, Isaías chama a atenção de todas as nações, declarando que Deus está no controle e que um sinal será dado quando chegar o momento certo. A bandeira e a trombeta são símbolos que indicam uma convocação para um evento significativo, algo que afetaria todas as nações. Essa passagem nos ensina que, por mais poderosas que sejam as nações e os impérios do mundo, todos estão sujeitos à vontade de Deus. A Etiópia e os outros reinos, que se consideravam grandes e autossuficientes, estavam, na verdade, sob a autoridade do Senhor. Isso nos lembra que nenhum governo, exército ou estrutura humana pode impedir os planos de Deus. No versículo seguinte, o Senhor declara sua posição diante dos acontecimentos. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto e olharei desde a minha morada, como o ardor do sol claro e como a nuvem do orvalho no calor da sega. Deus descreve seu papel como observador, mostrando que, apesar de não intervir imediatamente, ele está atento a tudo o que acontece. A comparação com o sol brilhante e a nuvem do orvalho sugere que sua presença é constante, mesmo que não seja percebida de imediato. Esse versículo nos ensina uma verdade importante sobre Deus. Muitas vezes, parece que o Senhor está quieto diante das ações das nações e dos acontecimentos do mundo, mas isso não significa que ele está ausente. Deus trabalha no tempo certo e sua justiça se manifesta no momento determinado. O profeta continua dizendo: porque antes da cega, quando já o botão está perfeito e a flor se faz uva amadurecendo, então podará os sarmentos com podadeiras e cortará os ramos e os tirará. Essa imagem agrícola ilustra a ação de Deus no momento exato. Assim como um agricultor espera o tempo certo para podar e colher os frutos, Deus age no momento determinado para executar seu juízo e cumprir seus propósitos. Essa metáfora nos ensina que os planos humanos podem parecer prósperos e em crescimento, mas se não estiverem alinhados com a vontade de Deus, serão cortados antes de amadurecerem. As nações que confiam apenas em sua força e ignoram a soberania de Deus acabarão enfrentando a poda divina. Isaías então descreve o destino daqueles que seriam julgados. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles passarão o verão as aves, e todos os animais da terra passarão sobre eles o inverno. Aqui, vemos a consequência do juízo divino. Os poderosos seriam derrubados e abandonados, tornando-se presa para as aves e os animais. Isso indica uma destruição total, onde aqueles que antes eram temidos e respeitados, agora seriam esquecidos e desprezados. Essa cena nos ensina que o orgulho humano não pode resistir ao juízo de Deus. As nações podem se exaltar, mas quando Deus intervém, sua glória desaparece. Aqueles que confiam apenas em si mesmos, sem reconhecer a soberania do Senhor, acabam enfrentando a ruína. Essa primeira parte de Isaías 18 nos traz lições profundas. Deus governa sobre todas as nações e nenhum poder humano pode escapar de sua autoridade. As nações e os impérios podem parecer invencíveis, mas no tempo certo, Deus age para estabelecer sua vontade. A paciência de Deus não significa ausência de juízo. Ele pode parecer quieto por um tempo, mas no momento certo, ele executa sua justiça. O orgulho humano é passageiro. Os reinos e governantes que se exaltam acima de Deus acabam sendo derrubados. Isaías continua sua profecia, revelando um desfecho surpreendente para essa nação distante que enfrentaria o juízo de Deus. O capítulo termina com um vislumbre de esperança e redenção, mostrando que, mesmo depois da disciplina, essa nação não seria completamente destruída. Pelo contrário, ela se voltaria ao Senhor e reconheceria sua soberania. O profeta declara: naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de elevada estatura e polido, e por um povo terrível desde o seu princípio até agora. Uma nação robusta e pisoteada, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Essa passagem nos mostra que,
Após o juízo divino, essa nação traria uma oferta ao Senhor. Essa oferta representa um reconhecimento da soberania de Deus. O povo que antes confiava em sua própria força e se exaltava, agora se humilharia diante do Senhor, trazendo tributo ao seu nome. Isso aponta para um princípio fundamental da justiça de Deus. Ele não disciplina apenas para destruir, mas para corrigir e restaurar. Quando Deus age em juízo, seu objetivo final é sempre a redenção daqueles que se arrependem e se voltam para Ele. A menção ao Monte Sião é significativa. Sião, em Jerusalém, representa o centro da presença e do governo de Deus na terra. A profecia sugere que essa nação distante não apenas reconheceria a soberania do Senhor, mas também traria sua adoração ao lugar que Ele escolheu. Esse detalhe nos lembra que todas as nações estão sob o domínio de Deus e que, no tempo determinado, os povos reconhecerão sua glória. Esse versículo também tem um aspecto profético maior, que pode apontar para o futuro cumprimento do plano de Deus entre as nações. Em diversas passagens da Bíblia, encontramos a promessa de que povos de todas as partes do mundo viriam a Sião para adorar ao Senhor. Esse tema é reforçado em passagens como Isaías 2, onde o profeta diz que todas as nações subirão ao monte do Senhor para aprender de seus caminhos. Isso nos ensina que Deus não é apenas o Deus de Israel, mas o Senhor de todas as nações. Ele governa sobre todos os povos e trabalha para que todas as nações o reconheçam e o adorem. O objetivo final da história não é a destruição, mas a restauração de todas as coisas sob o domínio de Deus. Essa parte da profecia nos traz lições valiosas. Deus é soberano sobre todas as nações, e mesmo aquelas que parecem distantes ou poderosas estão sujeitas à sua autoridade. O juízo de Deus tem um propósito redentor. Ele disciplina para corrigir e trazer os povos de volta a Ele. O reconhecimento da soberania de Deus é inevitável. No tempo certo, todas as nações trarão sua adoração ao Senhor. Essa profecia nos desafia a refletir sobre onde colocamos nossa confiança. Estamos confiando em nossa própria força ou reconhecemos que somente Deus é digno de nossa dependência? Assim como essa nação foi chamada a se voltar ao Senhor, também somos chamados a nos render completamente a Ele, reconhecendo sua autoridade sobre nossa vida. Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele acima de todas as coisas. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina que somente no Senhor encontramos segurança e redenção. Reconhecemos que só no Senhor há esperança verdadeira e que toda confiança em forças humanas é vã. Nos ajude a rejeitar a divisão e buscar a união, vivendo em obediência e dependência da Tua vontade. Nos ensina a confiar que o Senhor governa sobre todas as nações e que, no tempo certo, todo joelho se dobrará diante da Tua majestade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 18 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 19. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Ao compartilhar este estudo, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, levando esperança, consolo e renovação espiritual a corações necessitados. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Cada ato de partilha é um gesto de amor e obediência ao chamado de Deus, fortalecendo nossa comunidade na fé e contribuindo para a expansão do seu reino. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você, caminhar juntos nesta jornada espiritual e fortalecer nossa fé uns aos outros.
Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.